convite, a proposta, a sugestão, o desafio, seja o que for que me fez, aproxima-se muito de uma tarefa impossível, que é relativamente a alguém que foi, em algumas áreas, tão marcante como João Gaspar Simões, mas um relevo ou uma importância que não teve correspondência, que não teve consequências, ou que não teve as consequências que poderíamos esperar a partir dessa relevância. Por exemplo, há muito poucos estudos sobre a obra de João Gaspar Simões. A obra de João Gaspar Simões, sobretudo a sua obra de escritor, suscitou muito poucas referências, sobretudo se confrontarmos o tipo dessas referências, críticas, ensaios, com a produção relativamente vasta, mesmo na área da ficção e também do teatro. E, portanto, foi, por outro lado, uma figura que nos 30 anos que nos separam da sua morte, entrou numa espécie de obscuridade, numa espécie de esquecimento que acho que vale a pena interrogar. Quando Gaspar Simões morreu, houve um sobressalto. Não é o sobressalto que costuma haver quando as pessoas morrem. O sobressalto que aconteceu quando Gaspar Simões morreu foi de tipo diferente. Foi o sobressalto de muita gente que, tendo andado toda a vida desavinda com o procedimento crítico e com o percurso ensaístico, o percurso de ideias de João Gaspar Simões, nesse momento, nessa oportunidade, vem a público dizer e qualquer coisa como nunca me imaginaria a dizer no momento da morte de Gaspar Simões quando eu a lamento e sinceramente estou entristecido com o que acaba de acontecer. Disse, por exemplo, uma outra grande figura do pensamento artístico português do século XX, Mário Dionísio. Mário Dionísio andou praticamente desde os seus inícios, enfim, muito mais novo do que João Gaspar Simões. Mário Dionísio andou praticamente toda a sua vida, teoricamente, conceptualmente, doutrinariamente, desavindo de Gaspar Simões. Tiveram polémicas violentas, fortes, contundentes, e quando Gaspar Simões morre, Mário Dionísio diz: nunca me imaginaria a dizer quanto sinceramente lamento a morte de Gaspar Simões. Ou Eduardo Lourenço, com quem João Gaspar Simões manteve sempre também uma relação difícil, aliás, relação difícil correspondida, de Eduardo Lourenço relativamente a ele. Eu estou convencido que, no fundo, para Gaspar Simões, o que perpassa, aliás, nos textos críticos que Gaspar Simões consagrou
a Eduardo Lourenço, estou convencido que Gaspar Simões sempre considerou que a reflexão de Eduardo Lourenço sobre Pessoa, sobre Carlos Oliveira, sobre Antero, eram reflexões de um filósofo um pouco perdido na literatura, são coisas interessantes, o Lourenço escreve bem, mas a crítica literária, o ensaio literário é outra coisa. E o Eduardo Lourenço respondia na mesma moeda. São famosos alguns textos, um dos quais famosíssimo e que contribuiu muito para uma equívoca celebridade de Eduardo Lourenço, um texto sobre a revista a que Gaspar Simões está mais visivelmente ligado, uma revista coimbra chamada Presença. Há um famosíssimo texto, talvez dos mais célebres da imensa bibliografia que essa revista e o movimento que lhe está associado suscitou, que é de Eduardo Lourenço e que se intitula qualquer coisa como Presença, uma contra-revolução no modernismo. Esta ideia da presença como contra-revolução no modernismo, o modernismo teria um momento revolucionário que era Pessoa, Mário Sá Carneiro, nas artes plásticas Amadeu Sousa Cardoso, e depois teria esse mesmo modernismo um momento contra-revolucionário que era o momento Presença, quer dizer José Régio, Miguel Torga, Branquinho da Fonseca e, evidentemente, João Gaspar Simões. João Gaspar Simões nunca digeriu completamente esta coisa. Sempre que se falava de Eduardo Lourenço, sempre que ele falava de Eduardo Lourenço, vinha a tal depois esta coisa. Eu pensei que eu sou um contra-revolucionário, mas as coisas são sempre um bocadinho mais complicadas do que a gente às vezes quer dizer. Para não falar de outras referências, algumas muito bonitas, como aquela que eu estou a reservar para o final. As coisas estão um pouco mais preparadas do que parece, e portanto lá pelo final aparecerá qualquer coisa que eu espero que remate bem e que resgate todas as asneiras que vão ser ditas daqui até lá, mas esse sobressalto do momento da morte de Gaspar Simões é muito significativo, porque se quiséssemos reduzir as coisas a um esquema muito elementar, chegaríamos a qualquer coisa como isto. Como é que alguém a quem todos nós, todos esses os seus muitos correspondentes, a quem todos nós reconhecemos fragilidades teóricas, reconhecemos alguma pobreza do ponto de vista literário. Gaspar Simões não é um escritor da grandeza de José Régio, por exemplo, ou da grandeza de Miguel Torga, a quem nós reconhecemos muitas lacunas metodológicas do ponto de vista biográfico. O modo como Gaspar Simões incorpora, por exemplo, o pensamento freudiano a partir dos anos 30, 40 e utiliza uma certa interpretação do pensamento freudiano para compreender ou encaminhar uma compreensão de autores como, por exemplo, Eça de Queiroz ou Fernando Pessoa. Como é que alguém a quem nós, esses vários correspondentes, a quem nós reconhecemos tantas fragilidades, neste momento nós estamos a viver, neste momento da morte de Gaspar Simões, estamos a viver um momento que sentimos como de efetivo, sincero e inequívoco desamparo. Nós ficamos todos mais sós. E essa é uma posição que para nós é inesperada. É, por outras palavras, o que diz Lourenço, o que diz Mário Dionísio,
o que disseram outros na altura, e isso é muito... vale a pena interrogar isso. Porque é que esse momento, o que é que, para além de todas as fragilidades, para além de todos os desacertos metodológicos, para além de todas as lacunas conceptuais, teóricas, para além de tudo isto, o que é que no percurso de Gaspar Simões aconteceu que faz com que no momento da sua morte haja essa sensação de fragilidade e de desamparo. Eu gostava um pouco de interrogar essa sensação, de interrogar esse sentimento, que nem por ser difuso acaba por ser menos presente. Basta ir ver toda a documentação, muitos artigos que apareceram em volta do dia da morte de Gaspar Simões. Se num exercício que ainda não foi sistematicamente feito, mas se nós quiséssemos tentar uma resposta a essa pergunta, tentar resolver esse pequeno problema, tentar encontrarmos com essa interrogação. Se nós quisermos para isso encontrar um ponto de partida ou um ponto de apoio um pouco seguro para tentar perceber isso, talvez seja possível encontrá-lo num texto que foi inicialmente, aliás, uma conferência que João Gaspar Simões intitulou Discurso sobre a Inutilidade da Arte, e que foi publicada, a conferência foi pronunciada uns anos antes, mas o texto foi publicado em 1937, chamada Revista de Portugal, lançada pelo seu amigo Vitorino Nemésio. Encontraram-se biograficamente em Coimbra em alguns momentos dos anos 30 e 40, pelo menos. Nemésio colaborou episodicamente na tal revista Presença. Nemésio e Gaspar Simões, embora em momentos ligeiramente diferentes, estiveram ambos relacionados foram ambos trabalhadores, revisores de provas para diríamos, como dizer isso de uma maneira amável, simpática, para arredondar o orçamento. Foram ambos revisores de provas da imprensa nacional a convite do seu grande diretor, da imprensa nacional, da imprensa da Universidade, do seu grande diretor, Joaquim Carvalho, precisamente, também figueirense Joaquim Carvalho, e é no primeiro número dessa revista de Portugal que Gaspar Simões publica esse seu intitulado Discurso sobre a Inutilidade da Arte. O texto é várias coisas. É um texto que tem uma dimensão diretamente polémica, no sentido em que, precisamente em 1937, está a despontar na cena literária, cultural, ideológica, doutrinária portuguesa uma coisa chamada neorrealismo, e esse neorrealismo batia-se por uma ideia, por uma determinada ideia de utilidade da arte. Gaspar Simões sabe isso muito bem.
que, até porque essa ideia de uma arte que possa ter um certo tipo de utilidade era uma ideia que não era exclusivamente portuguesa, que se encontrava um pouco por essa Europa fora, que se encontrava também na América, na América Central e na América do Sul, que se encontrava, por exemplo, no Brasil, Jorge Amado, José Luís Borrego, essa gente toda já tinha publicado os seus primeiros romances nos inícios dos anos 30, 33, 34, 35, e Gaspar Simões conhece esses romances, esteve sempre muito bem informado do que acontecia fora do país, se calhar já lá vamos, e portanto, para além disso, um ano antes, em 36, tinha começado a Guerra Civil de Espanha, que vai ter uma importância fundamental na transformação das consciências políticas, sociais, doutrinárias, estéticas em Portugal. Portanto, em 1937, João Gaspar Simões sabe muito bem que a expressão inutilidade da arte é uma expressão polémica, tem todos os ingredientes para ser uma expressão explosiva. Ótimo. Não estamos na cabeça do Gaspar Simões, mas não custa perceber, não custa imaginar o deleite com que Gaspar Simões produz aquele título, ainda por cima numa conferência que tinha sido pronunciada no mesmo programa de uma sessão de música em que o seu grande amigo Fernando Lopes Graça apresentava algumas das suas composições. Portanto, o quadro estava estabelecido para percebermos a virtualidade polémica dessa expressão inutilidade da arte, o discurso sobre a inutilidade da arte. Mas, ao mesmo tempo, a expressão sintetizava muito bem, concentrava muito bem, a expressão era um feliz concentrado, no sentido que alguns produtos que se utilizam na cozinha são concentrados, não é? E depois, misturados com outras coisas, produzem todas as consequências, desdobram-se em qualidades. Portanto, nesse sentido, esta expressão inutilidade da arte era um concentrado de todo o pensamento estético, de todo o pensamento da arte, que justamente esse grupo, Régio, Branquinho da Fonseca, Casais Monteiro, etc., tinham vindo a desenvolver desde que a tal revista Presença começou a ser publicada, em 1927, 10 anos antes, mas tudo o que a revista produziu e ao mesmo tempo tudo aquilo que a revista foi pensando sobre a arte, a literatura, as artes plásticas, o cinema, etc., a construção, a elaboração desse pensamento sobre a arte, a construção de uma ideia de arte, que é uma coisa que é pouco vulgar em Portugal, temos que reconhecer, e portanto isto marca um ponto a favor desta tarefa. Certamente há muitas ideias sobre a arte, mas no sentido forte da expressão não é muito comum uma ideia de arte, e isso, esta revista e o grupo que publicou essa revista vai elaborando e vai até chegar a uma fórmula razoavelmente pertinente, o que não quer dizer indiscutível, mas razoavelmente pertinente, essa ideia de arte. Ora, precisamente o discurso sobre a inutilidade da arte transmite-nos de uma maneira razoavelmente precisa essa ideia de arte e,
podemos dizer que se traduz em duas ou três alíneas que esquematicamente nós poderemos dizer assim. Em primeiro lugar, é preciso perceber aquilo que distingue as artes e o conjunto das artes daquilo que é, por exemplo, o conjunto das práticas científicas, das ciências, ou o trabalho dos filósofos, etc. Nós poderíamos dizer, esquematizando, mas não simplificando, esquematizando que, enquanto que as ciências, a filosofia, para não falar da religião, enquanto que essas áreas arrumam, organizam, tranquilizam, sobretudo as práticas científicas, as várias ciências, e a ideia de ciência mostra isso muito bem. A ideia de ciência responde a uma vontade de verdade no singular e tenta responder-lhe de um modo metodologicamente fundamentado, de um modo sistematizado, de um modo completo, enquanto que essas práticas, digamos, essas práticas, enquanto que essas práticas tranquilizam, enquanto que essas práticas organizam, enquanto essas práticas definem caminhos e definem ou fundamentam certezas, aquilo que nós temos que esperar das artes e daquilo que podemos chamar a arte é precisamente a intranquilidade, é precisamente o desassossego, é precisamente a agitação, a palavra desassossego é aqui particularmente interessante, porque ao mesmo tempo que essa ideia estava a fazer o seu caminho nesta conceptualização da arte, ela estava a ser escrita, esse desassossego estava a ser escrito pelo Bernardo Soares no livro do dito Desassossego. Portanto, é interessante que Gaspar Simões, sem citar, pegue nisso. Portanto, esta ideia de que tudo aquilo que tem a ver com as artes, e depois, evidentemente, Gaspar Simões dá o passo que é preciso dar, aquilo que compete à arte, o próprio da arte, aquilo que é a tarefa da arte, aquilo que em todas as épocas e em todas as circunstâncias os grandes artistas e as grandes obras de arte fizeram, foi despertar, foi intranquilizar, foi desassossegar, foi perturbar. Isto é, fazer com que antes de um livro, fazer com que depois do livro o leitor seja outro do que aquele que era antes da leitura do livro, e o mesmo para a grande peça de teatro, para o grande filme, para a grande pintura, para o grande concerto. Aliás, várias vezes Gaspar Simões faz esse tipo de referências. Quando saímos daqui, no final deste concerto, certamente nós sairemos mais, e depois declina estas coisas todas, enuncia estas coisas todas. Sairemos mais, esperemos, se não o concerto falhou, esperemos que toda a gente saia daqui mais desassossegado, mais perturbado, mais intranquilo, mais desperto. Para quê? E esta é a volta conceptual. Para quê? Expressão de Gaspar Simões. Para nos tornarmos nós próprios. O nó da coisa está aqui. O nó da coisa está aqui. O trabalho da arte é a transformação da arte
opera sobre as subjetividades de cada um, no sentido em deslocar as subjetividades, as sensibilidades de cada um de nós, de fazer essa deslocação, no sentido em que leve cada um àquilo que é o mais profundo, mas ainda não atingido, que existe em cada um. O lugar para onde a arte arrasta as subjetividades e as sensibilidades dos indivíduos é a sua maior profundidade, e por isso é que, por vezes, com muita frequência, a grande obra de arte está fora das grandes dicotomias do bem, mal, do moral, imoral, do normal e do patológico, precisamente porque esse movimento, precisamente porque, consequência um bocadinho freudiana, precisamente porque o mais profundo da racionalidade não é racional. O mais profundo da normalidade, se quiserem com aspas, não é normal. O mais profundo da razão não é racional, mas é, por exemplo, a loucura da normalidade, é o absurdo, enfim, é o excesso. O seu amigo, se é o dele, Gaspar Simões, o seu amigo José Régio diz exatamente as mesmas coisas, pensa exatamente as mesmas coisas e tem na sua obra literária exatamente as mesmas situações, às vezes até com um outro tipo de radicalidade, mas da qual Gaspar Simões, de cuja radicalidade Gaspar Simões também não está muito longe. Isto é, o plano imediato, o plano em que nós nos encontramos imediatamente, o plano em que nós nos encontramos no dia-a-dia, o registro, digamos assim, cotidiano e banal das existências individuais, é um plano superficial. Essa superficialidade não tem aqui nenhum sentido pejorativo. Essa superficialidade é unicamente topográfica, digamos assim, ou topológica. Essa superficialidade pode ser organizada, e há muita gente, porventura a maior parte das pessoas, vive toda a vida nessa superficialidade. Essa superficialidade pode ser organizada. Quem organiza essa superficialidade? Todos os discursos produzem certezas. A ciência faz isso, a filosofia faz isso, é da sua função fazer essa organização, digamos assim, da imediatidade, daquilo que eu chamei superficialidade. E depois vêm os grandes sobressaltos. De vez em quando há os grandes sobressaltos. Os artistas são os grandes sobressaltados e a função, digamos assim, da arte é a de sobressaltar. Só que tem que sobressaltar sem que explicitamente diga que quer sobressaltar. Se disser que quer sobressaltar, eu quero transformar os meus leitores em revolucionários, eu quero transformar os meus leitores em crentes, eu quero transformar os meus leitores em etc. Se quiser dizer isto, ela está. Há aqui um registro de utilidade que ainda pertence ao regime da banalidade e da superficialidade. O que faz um determinado. O que faz com que alguns enunciados se transformem em arte é o modo como as emoções podem ganhar a sua forma justa, singular, sem perderem
sem perderem nenhuma força como emoção. Gaspar Simões vai chamar a atenção para isto durante toda a vida. A grande obra de arte é aquela que resolve, é aquela que é capaz de encaixar uma grande e genuína emoção na forma justa de tornar essa emoção partilhável. Há formas através das quais as emoções se tornam partilháveis. E há formas manifestamente desadequadas para fazer comunicar, fazer partilhar uma emoção. Todos nós tivemos mais ou menos já experiência disso. Qualquer pessoa escreve as suas coisas e, com toda a emoção, essa não é a questão, mas depois, quando damos a ler aquilo a outros, o outro vai dizer: pois, está bem, é engraçado. É engraçado. Então, eu estou todo aí, eu estou todo aí, está bem. Não passa. Não passa. Isto é, a forma não é a forma justa. A forma não é a forma adequada. Isso a que se chama emoção não atingiu aquele que está emocionado, não foi capaz de construir, isto é, de transfigurar a sua emoção de um modo adequado. Como é que isto se pensa? Como é que isto se ensina? Como é que isto se aprende? Gaspar Simões: isto não se pensa, isto não se ensina, isto não se aprende. Quando muito, percebe-se. O grande artista faz o que tem a fazer e o grande leitor, a partir de certa altura, Gaspar Simões vai dizer, o crítico, sobretudo o grande crítico, o crítico é aquele que é capaz de intuir, a palavra é dele, de intuir que, e de mostrar o argumento que sustenta a sua intuição, de intuir que essa transfiguração da emoção em forma, na sua forma de, que essa transfiguração é feliz e produziu uma emoção esteticamente forte. Nem todas as emoções existencialmente fortes produzem, se transformam imediatamente em emoções esteticamente fortes. Se transformassem automaticamente, se transformassem imediatamente, o problema estava resolvido, não havia sequer problema. O problema é que não se transformam automaticamente em emoções fortes. E a leitura que podemos fazer do Pessoa que Gaspar Simões tanto contribuiu para tornar conhecido, a leitura que podemos fazer de toda a obra do Pessoa, começando por aqueles textos que toda a gente conhece, do poeta que é um fingidor. A palavra fingimento provavelmente não significa, ou não devemos tomá-la no sentido só imediato de mentiroso. A etimologia latina dá-nos para o fingimento a ideia de dar forma a alguma coisa, mas há um circuito nos versos pessoanos que nos mostram muito bem que o grande problema da arte é ser capaz de construir, estou a utilizar o verbo construir propositadamente, a grande obra de arte é aquela que é capaz de construir esteticamente uma grande emoção a partir de uma emoção existencial, sem que estas duas emoções sejam exatamente a mesma emoção. Esta é a grande dificuldade.
Qual é a grande dificuldade de um pintor? É traduzir uma grande emoção em cores e em formas. A grande dificuldade de um poeta é traduzir uma grande emoção em palavras. É por isso que em relação a alguns poemas, nós temos a noção de que, se eu fosse poeta, eu diria isto assim. Ele disse isto que eu acho que sim, que é. Ou a mesma coisa no caso da pintura, a mesma coisa no caso da música, a mesma coisa no caso do cinema. Essas duas emoções não são a mesma, mas não há regra para fazer essa transfiguração, para produzir essa transfiguração. Logo, resta o quê? Resta o talento, ou o gênio, ou se é um grande romancista, ou não se é um grande romancista. Este ser significa o quê? Ou se nasceu um grande romancista, ou não se nasceu um grande romancista. E não vale a pena frequentar, Gaspar Simões diz que não vale a pena frequentar cursos de escrita criativa e cursos não sei o quê. Não vale a pena. O romance é errado, sai errado. Não sai errado, mas não sai um grande romance. Não é dali que vêm os grandes romances. A polémica histórica, a oposição histórica, equívoca ou não equívoca, agora não é a questão, entre João Gaspar Simões e as faculdades de letras, os ensinos das faculdades de letras, e sobretudo quando o ensino da literatura da faculdade de letras, aí pelos anos 50, a partir dos anos 50, se foi complexificando, quando a teoria da literatura se começou a complexificar, quando apareceram contributos vindos dos outros lados, da linguística, da antropologia, e o Robin Jacobson, e o Roland Barthes, e o Ferdinand Saussure, e essa gente toda, quando a elaboração, o trabalho, a compreensão do trabalho da linguagem se viu complexificada por esses contributos todos, aí mais aumentou a distância entre Gaspar Simões e as faculdades de letras. As faculdades de letras estão a assassinar o gosto pela leitura, estão a assassinar isto não liguem, isto não é para levar a sério. Infelizmente é uma realidade com que temos que viver, mas os grandes escritores estão todos fora, não tem nada a ver com isso, vejam, etc. O que é que há de admirável nisto? Que nós podíamos dizer que era uma fragilidade. O que é que há de admirável nisto? Podíamos mesmo até dizer, podíamos mesmo até carregar nas tintas em relação à expressão, mais do que admirável. O que é que há de quase inocente nisto? É uma absoluta convicção na importância social e individual da literatura e, pior ainda, uma absoluta convicção na importância da beleza. Assim mesmo. Da beleza. Não há outra maneira para dizer as coisas. Não há outra maneira para dizer as coisas. Nós podemos ir, vamos escavar às centenas, aos milhares de textos. A certa altura, Gaspar Simões começou a fazer livros, a tentar organizar em livros a sua crítica, produzida ao longo de muitas décadas. Ele começou a fazer sistematicamente crítica literária em 1936 e o último texto de crítica literária no Diário de Notícias é publicado 3 dias antes da sua morte, 3 dias antes da morte, e foram 50 anos de praticamente ininterrupta presença do crítico literário João Gaspar Simões, todas as semanas.
quando ele começou a tentar reunir tudo em livros, a última estimativa que fez era de que aquilo daria pelo menos uns 10 volumes de umas 600 ou 700 páginas cada um. Começaram a ser publicados, mas foram publicados 3 ou 4, não se chegou aos 10 volumes que estavam planeados. Nós vamos escavar nessas coisas todas. Podemos pegar ao caso. Por isso é que eu esquivei um bocadinho a questão das leituras, porque podemos pegar ao caso. Pegamos ao caso e nós vamos encontrar, encontraremos sempre em algum momento uma volta na argumentação, na polémica, em que Gaspar Simões chega a essa sua formulação, a essa expressão da confiança absoluta, na literatura e na beleza. Não é uma questão de utilidade. Não é questão que o escritor faça esforço ou que o leitor tenta descortinar que aquilo que lhe estão a apresentar tem qualquer funcionalidade extrínseca, exterior a esta ideia que é a afirmação absoluta da beleza, da harmonia, da ordem, da coerência das coisas, da maior profundidade a que for possível chegar, que não é a superficialidade normal ou normativa, que é outra coisa, mas onde haja a convicção, não há outra palavra, por isso é que não há metodologia cientificamente apropriada, onde haja a convicção onde cada um tenha a convicção, a começar pelo escritor, pelo artista, onde cada um tenha a convicção que tocou, expressão de Gaspar Simões, a essência, a expressão é importante, a essência de si próprio. É uma convicção admirável. A convicção de que em algum momento cada um de nós pode, o que não quer dizer que o faça, a maior parte de nós não faz, a maior parte da existência cotidiana não faz, mas basta que um faça, que seja possível fazer, e isto é possível, que seja possível tocar, ter a experiência, ter a intuição, que tocamos, que cada um tocou a essência de si próprio. Toda a utensilagem teórica, sobretudo a partir dos anos 50, trabalhou contra o neorrealismo, trabalhou contra isto, no sentido em que, a ele teve a análise, as coisas são do domínio social e do domínio histórico. Do domínio do social e do domínio do histórico. E Gaspar Simões, como aliás Régio e outros, falavam sobretudo da individualidade do indivíduo e da irredutibilidade do indivíduo a qualquer comum. E isso vem depois. Se tiver que vir, e bem, essa dimensão do comum, há certamente uma preocupação pelo comum no percurso biográfico do homem João Gaspar Simões, há certamente uma preocupação pelo político no percurso biográfico do homem João Gaspar Simões. Ele está presente, se nós formos ver, ele está presente em todos os grandes momentos, em todos os grandes combates democráticos em Portugal. Encontramos a assinatura dele nos papéis fundamentais, nos documentos, nos abaixo-assinados, etc. O nome dele lá está, em circunstâncias onde por vezes isso não era fácil, mas o fundamental é a dimensão individual. O neorrealismo abriu uma polémica do lado da afirmação do primado do social e do primado do político, e
Depois, toda a utensilagem teórica, a partir dos anos 50 e 60, a teoria da literatura, as ciências da linguagem e todas essas questões abriram outras tantas possibilidades polémicas. Contra todas elas, Gaspar Simões afirma, desde os seus inícios até ao fim, muito pouca coisa, isto é, um conjunto muito pequeno de noções, mas sempre ligadas com uma grande coerência e, sobretudo, assentes nessa convicção, que é uma convicção absoluta, de que a utilidade da arte é ser inútil no sentido em que ela não é funcional, no sentido em que o único propósito da arte, a única coisa por que há arte, porque separado, a única coisa por que há arte é para dar aos homens, é necessário fazer esta distinção, e às crianças, e à facilidade, e aos gatos sensitivos, e aos, etc. A todos esses. É preciso dar-lhes a única utilidade da arte é dar a todos estes, a todas estas pessoas, é dar-lhes a noção que podem, digamos assim, reconciliarem-se com a sua própria essência. Isto é, atingir o fundo de si próprio. Esta, diriam, isto é pouco. Não, isto é o fundamental. Isto é o fundamental. O resto são derivações muito úteis, mas isto é o fundamental. Esta convicção vai dar a todas as áreas em que intervém Gaspar Simões, vai permitir compatibilizar, digamos assim, todas as áreas em que Gaspar Simões atua. Compatibilizar o seu trabalho como escritor, como ficcionista, novelista, dramaturgo, o seu trabalho como crítico, o seu trabalho como biógrafo, o seu trabalho como ensaísta, etc. São compatibilizados por esta ideia muito simples. Basta fazer 2 ou 3 exercícios. Como ficcionista, a obra de ficção, enfim, o resto também, mas a obra de ficção de Gaspar Simões foi até agora objeto de muito poucos estudos, porque é muito pouco conhecida no seu pormenor. Podemos fazer algumas alusões, por causa daquilo que eu disse sobre a compatibilidade dessa, por causa de tudo aquilo que eu disse antes. Qual é o problema? O que é que aparece? De que é que trata um romance como O Internato, por exemplo? Nós podemos aproximar de outros romances publicados entre os anos 40 e os anos 50. O Internato é um dos vários, e alguns deles grandes, romances portugueses que tratam desse universo concentracionário, desculpem a violência da palavra, mas esse universo concentracionário que eventualmente é metaforicamente uma ideia ou uma noção de país, mas o Internato de Gaspar Simões é uma das muitas obras de ficção que, entre os anos 40 e os anos 50, tratam do universo fechado, da clausura das instituições de ensino, o colégio interno, que é o caso do Internato, o seminário, que é o caso da Manhã Submersa, os pupilos do Exército, que é o caso de um romance de Alexandre Cabral chamado Malta Brava, etc. Podíamos ampliar isto, mas estes 3 já chegam. O que é que se passa aí? Passa-se
toda a violência afirmativa e toda a violência cognitiva de uma personalidade X que se quer afirmar em si mesma e por si mesma. Todo o conflito é esse. Isto é, de uma individualidade, de um indivíduo, de um eu, de uma subjetividade à procura das condições da afirmação daquilo que há em si de mais profundo. Estamos no tempo. Saber se isto é realizado do ponto de vista romanesco, segundo grandes fórmulas ou fórmulas mais frágeis, é outra questão. Mas o movimento que está num romance como Internato é este. Ou pegamos num romance como, por exemplo, O Marido Fiel, que verdadeiramente tem um título um bocadinho mais longo, não é? O Marido Fiel, ou o... como é que é? O Marido Fiel, ou o... Este só tem Marido Fiel, por vistos aqui. Não, tem subtítulo. Tem. Primeiro capítulo, As Aparências Iludem. Vou encontrar. Não, está lá no título. Já está Ai. Sim, aqui não tem o subtítulo. Não tem o subtítulo. Marido Fiel, ou o culpado inocente, ou o culpado inocente, em relação a uma outra questão, já não da afirmação da subjetividade, mas no jogo, no jogo social ou no jogo amoroso, não é, penso eu, surpresa nenhuma para nenhuma de vós e nenhum de vós que está aqui, para nenhum de vós que estáis aqui, não é surpresa se eu disser que o universo feminino exerceu sempre um enorme fascínio sobre o espaço humano. Não temos necessariamente que levar isto para a história brejeira, que se quiséssemos podíamos alimentar imensamente com o próprio Gaspar Simões. Não é isso. Não é isso. Eu creio que esse fascínio mergulha numa grande interrogação freudiana. Algum Freud foi muito importante neste momento, nesta geração, e até um pouco mais tarde. Algum Freud foi muito importante aqui. Não só a descoberta, a revelação da importância daquilo a que, na sua terminologia, Freud chamou inconsciente, mas na revelação dos mecanismos, dos labirintos, do desejo, digamos assim, e do modo como o desejo biograficamente, socialmente, historicamente se afirma. Essa revelação freudiana foi muito importante no caso português, mas não só no caso português, mas foi muito importante nos anos 20, 30, 40, foi muito importante.
Uma das interrogações mais enigmáticas que se encontra num texto X de Freud e que provavelmente teve grande impacto, até porque correspondia a dimensões existenciais imediatas. Há uma interrogação de que provavelmente teremos que arrancar para perceber um pouco isto, que é quando a páginas tantas Freud pergunta qualquer coisa como: mas afinal o que é que quer uma mulher? Esse é que é o grande livro. O que é que quer? Há uma grande parte da ficção de Gaspar Simões que mergulha nisto. Biografia à parte. Há uma grande parte da obra literária de Gaspar Simões que mergulha nisto. Neste labirinto, neste desejo. O marido fiel ou o culpado inocente, disse bem, culpado inocente, disse bem, que marido é este? É um senhor que casa relativamente tarde, ele tem um escritório, admite uma secretária, tudo da ficção de Gaspar Simões é até um determinado momento convencional. Isso faz parte do seu pensamento, precisamente levar a convencionalidade, aquilo que eu chamei superficialidade, até ao seu limite, e depois perceber que o limite da convencionalidade, o limite da normalidade é um precipício sem fundo. Essa é sempre a questão, mas isso não é só a questão dos Gaspar Simões, é a questão deles todos. É a questão do Régio, é a questão essa é a questão deles todos. Desculpem fazer só um parênteses. A minha grande, eu tenho uma grande dívida para a leitura e para a compreensão, penso, enfim, justa de José Régio, o maior intérprete ou o maior conhecedor da obra de José Régio, felizmente ainda vivo, que é o professor Eugênio Lisboa. Eugênio Lisboa, que é um grande conhecedor do universo regiano, numa determinada circunstância, e a propósito daquela reincidência de temas que se encontra na obra de José Régio, Deus e o Diabo, poemas de Deus e do Diabo, mas Deus é grande, Deus e a Virgem Mãe, essa reincidência dessa temática, à primeira vista, religiosa, ou pelo menos teológica, ou com isso aparentado. Uma vez disse-me qualquer coisa como: você não traduza isso. Traduza isso. Traduz isso. Como é que se traduz isso? Sim, homem, traduza. Veja, se em vez de dizer Deus, se em vez de dizer Deus, disser o homem ou os homens, e se em vez de diabo disser desejo, fica tudo muito mais claro. Traduza. Toda a obra do José Régio, dizia Eugênio Lisboa, toda a obra do José Régio é uma poderosíssima máquina de uma poderosíssima máquina que, no plano ficcional, no plano poético, no plano dramatúrgico, põe em cena
o labirinto e a violência do desejo. E o Evangelho de Lisboa dizia mais, do desejo mesmo, não é do desejo sexual, a sério. Não esteja com a traduza, não esteja com brincadeira. Leia a obra do Reis desta maneira. E de facto as coisas ficam deslumbrantemente mais claras. Deslumbrantemente mais claras. Gaspar Simões navega nas mesmas águas. O que é o marido fiel? É um senhor que tem uma empresa, admite uma secretária, por causa da convencionalidade, ao fim de algum tempo, enfim, começa a ficar muito impressionado com a secretária, começa a aproximar-se da secretária, depois casa com a secretária, não se pode ser mais convencional. Depois depois começam depois começa o desejo a ser excessivo e começa a subjetividade a ser o campo, a ser a cena dessa força do excesso do desejo, ou a força do desejo com o excesso. E depois há uma ida, esse romance, o marido fiel situa-se muito na região de Coimbra, aliás, entre Coimbra e Figueira, porque antes de casar, uma das manobras de sedução é uma viagem de automóvel à Figueira. Deu resultado. Deu resultado. Depois as coisas começam, precisamente quando a máquina do desejo começa a funcionar com excesso, as coisas começam a complicar-se. Há uma travessia da Ponte de Santa Clara, em Coimbra, no sentido de Santa Clara, em que a certa altura a personagem percebe que está a ser acompanhada por uma outra pessoa, por uma outra figura, e quando já é noite, já é tarde, quando repara, é uma menina que andava por ali a fazer o que podia, que era muito bonita, que era muito atraente, e a personagem não tem outra solução se não confirmar que a menina andava ali a fazer o que podia, e pronto, e lá vão. E depois tem uma subida a Lisboa em negócios e tem também lá um problema, esse já é mais complicado, porque nesta subida na Ponte de Santa Clara, pelo meio havia a questão do dinheiro, e a questão do dinheiro desvitaliza a força passional, que é uma questão interessante. Se mete dinheiro, então, se mete dinheiro, estamos bem, isto não é problema. Ótimo. O coisa foi, então. Mas em Lisboa não tem dinheiro. E, quando regressa, cheio de, podemos dizer, remorsos, isto é, a subjetividade lutando consigo própria, quer dizer, a consciência lutando com o desejo, quando chega, ele diz à mulher que tem uma coisa muito importante e diz-lhe que aquilo em Lisboa correu mal, quer dizer, correu bem, mas mal, e portanto aconteceu isto assim, mas se foi em Lisboa, foi, e ela ficou lá, ficou, a coisa ficou arrumada, pronto. Frase talvez chave do romance, então não se fala mais nisso. E ela que tinha um ascendente muito grande sobre ele, desde que foi admitida como secretária, a personagem, aquilo é narrado na primeira pessoa, e quando a minha mulher dizia não se fala mais nisso, queria dizer que não se falava mais nisso. E não falámos mais nisso, até ao momento em que entra na história uma francesa e ele vai dar um passeio com uma francesa. Esse não há Figueira, mas apenas qualquer. E há um acidente de automóvel e a francesa morre, ele não sabe como é que as coisas aconteceram, e
na consequência de tudo isso e do escândalo público que isto gerou, a mulher pede o divórcio. E ele fica muito espantado. Porquê? E a mulher alega infidelidade. Infidelidade? Mas eu contei-lhe tudo. Um marido, a infidelidade confessada é fidelidade. Não é fidelidade. A confissão apaga. A confissão. Agora, conversaríamos longamente sobre a questão da confissão. Não é óbvio, não é linear. A confissão apaga a infidelidade. E começa precisamente por aí. O romance começa precisamente no final da história. O romance é todo um longo flashback. É que ele diz, não percebi. Porque é que ela disse que eu fui criado? Não, eu sou um marido criado. Portanto, sou um culpado inocente, na verdade. Porque eu disse tudo como começou. O fundo disto é, uma vez mais, porque só há isso, e já não é pouco, porque, como Gaspar Simões reiteradamente disse, isso é tudo. O fundo de tudo isso é uma subjetividade que está à procura ou em processo de afirmação de si próprio como verdade. E a personagem do marido fiel está sinceramente atingida num ponto sensível da sua existência com a acusação da mulher. Há ali um elemento genuíno de revolta ou pelo menos de incompreensão. E a mesma coisa se nós formos ver, por exemplo, a grande obra biográfica de Gaspar Simões. A obra de Gaspar Simões é imensa, como sabe. Em todas as biografias, escreveu muitas, as mais célebres e também as mais influentes, em 1945, a grande biografia que marca o centenário de Eça de Queiroz, e em 1950 a biografia de Fernando Pessoa. Em qualquer uma destas grandes biografias, aquilo que está em cena, isto é, o que move a compreensão do percurso biográfico destas individualidades, é, uma vez mais, aquele pequeno núcleo que comecei por tentar caracterizar no início. Isto é, fazer um levantamento, como diriam os historiadores, os arqueólogos, fazer um levantamento das condições que permitem, facilitam, prejudicam, dificultam a chegada de uma subjetividade ao pleno controle de si próprio. É isso que nós encontramos referido em todos os momentos da grande reflexão do longo trabalho literário de Gaspar Simões. É isso que encontramos na crítica também. A crítica para Gaspar Simões, ele ficou ligado a uma expressão, a crítica impressionista. Os mais jovens críticos, ou aqueles que tinham uma autoencenagem teórica mais pesada, Jorge de Sena, por exemplo, outro que tinha com Gaspar Simões uma relação difícil, retribuída também, Jorge de Sena, ou que eu já referi, o Eduardo Lourenço, ou depois gente mais jovem, Castão Cruz, etc. Gente que tinha utensilagem, o Fernando Guimarães, gente que tinha utensilagem teórica mais elaborada, caracterizava a crítica de Gaspar Simões como a crítica impressionista. Essa expressão ficou. Gaspar Simões, o crítico impressionista. Quando ele morre, a expressão volta ao piscina. Como é que um crítico impressionista pode? Impressionista. E reiteradamente Gaspar Simões diz, mas não há outra crítica. A crítica é intuição, e a intuição é, no fundo, o modo como um determinado leitor, o crítico neste caso, é impressionado e argumenta, sustenta essa impressão, é impressionado pela maior ou menor beleza, pela maior ou menor felicidade de construção de uma determinada obra literária.
Porque é a única coisa que se pode dizer a sério de uma obra literária. E voltando ao princípio, nessa é a única coisa que se pode dizer é comunicar a outros que aquela obra tem ingredientes suscetíveis de levar o leitor ao mais profundo de si próprio. É a única coisa que se pode dizer de uma obra. Não se pode dizer mais. Não venham os linguistas, não venham os antropólogos, não venham... Não se pode dizer mais. Tudo o que se disser desse âmbito sobre a obra literária está em volta da obra literária. Não toca. Aquilo que para Gaspar Simões é o fundamento, que é o núcleo interno da obra literária. E todo o seu percurso crítico, todo o seu trabalho crítico foi construído com esta convicção e desenvolvendo este programa, como estão a ver, um programa bastante sintético. Que, no entanto, transmitia essa noção, aquilo que eu chamei há pouco confiança, e caracterizei como confiança absoluta, confiança, uma espécie de inocência relativamente à importância da literatura e à importância da beleza. Eu sei que a palavra inocência é uma palavra difícil. Nós podemos falar de inocência em, pelo menos, dois sentidos, duas acessões principais. Nós podemos falar de inocência a propósito das crianças, por exemplo. E normalmente é a propósito das crianças que falamos de inocência. Ainda não viram o mal, ainda não conhecem o mundo, ainda não conhecem os homens, nem as mulheres. E portanto, ainda são inocentes. Quando conhecerem o mundo, porque o mundo é rude, o mundo é difícil, à medida que se vai conhecendo o mundo, a inocência vai diminuindo. E por isso, felizmente, as crianças dão essa lição de inocência. Mas também podemos falar de inocência para caracterizar a atitude daqueles, os já muito velhos, os já muito idosos, os já muito experientes,